A salvação é o maior evento que pode acontecer na vida de uma pessoa. Toda a palavra de Deus e a mensagem de Cristo tinha como objetivo reaproximar as criaturas do Criador. O justo juiz que julgará toda a terra se torna então o pai de uma linda família que tem como o Jesus Cristo o seu irmão mais velho. Entretanto, como podemos saber que somos salvos? Como ter a certeza da salvação? Quais são os sinais daqueles que são realmente salvos? A primeira epístola de João tem por objetivo demonstrar os verdadeiramente salvos e também o objetivo de defender essa fé diante daqueles que ameaçam a verdade das Escrituras. Nós estaremos começando hoje uma série de estudos nessa carta destinada a toda a Igreja do Senhor. Fique conosco e vamos crescer na palavra. Diferentemente de outras cartas, a primeira epístola de João não é destinada a uma igreja ou um povo específico. Ela é uma carta que podemos considerar católica. O que é católico? Católico no sentido universal, ou seja, essa carta ela é destinada a todos os cristãos em todos os tempos. Dessa forma, ela serve para nós como algo que podemos entender como sendo vontade de Deus para a certeza da nossa salvação. Esse é um dos princípios que serão bem explanados durante essa carta. O autor dessa carta, como um consenso geral, foi João, o apóstolo, que também escreveu as outras duas cartas, o Evangelho e Apocalipse. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, e foi o último apóstolo a falecer. Algo interessante sobre João é que ele foi o único apóstolo que não foi martirizado, mas morreu de morte natural. Ele escreveu até a terceira geração de cristãos. Provavelmente escreveu na igreja de Éfeso e pastoreou essa igreja também. É interessante notar que João fazia parte daquele grupo seleto de discípulos, dos 3 mais próximos de Jesus Cristo, que juntamente com Pedro e Tiago. Esse grupo experimentou algumas situações que os outros não experimentaram, como por exemplo a cura da filha de Jairo, o monte da transfiguração, a agonia no Getsêmani, dentre outros eventos que apenas esse grupo experimentou. Esse João também foi considerado como um dos baluartes, ou seja, um pilar da igreja primitiva. João foi aquele que recostou a sua cabeça sobre Jesus. E ele refere-se a si mesmo como o discípulo amado, ou o discípulo que encostou a cabeça no Mestre. Essa foi a forma mais humilde que ele encontrou de se citar naqueles escritos onde ele contava sobre Cristo. O Evangelho de João tem como principal objetivo demonstrar que Jesus é o Filho de Deus. Já a Epístola de João tem como principal objetivo defender a fé daqueles que já creram. Enquanto que o Evangelho serve para evangelizar e convencer de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a primeira epístola tem como objetivo principal fundamentar essa fé, dando provas práticas de que esse evangelho é real e de que a salvação daquele que crê é verdadeira. Como uma carta católica que é, ela vai trazer algumas ênfases que nós vamos estudar ao longo dessas semanas. A primeira ênfase que João dá a essa carta é um sentido apologético, ou seja, de defesa da fé. Havia naquele momento, dentro da própria igreja, falsos mestres se levantando, em que eles juntavam ali a Bíblia com algumas filosofias seculares. Esse sincretismo, ou seja, essa junção de pensamentos, fez com que surgisse o chamado gnosticismo. Uma palavra um pouco complicada, mas com um sentido que podemos entender assim. Eles eram baseados naquela dualidade grega, ou seja, duas naturezas.
Significa então que o ser humano era feito de uma parte material e de uma parte abstrata ou uma parte espiritual, a alma. Dessa forma, eles criam que a matéria era má e que o espírito era bom. Os gregos criam que quando a pessoa falecia, então, ela finalmente era libertada da prisão do corpo e a sua alma poderia então transcender. Qual que é a grande dificuldade disso para a fé cristã? É que dessa forma eles poderiam crer então que Jesus Cristo não teve um corpo verdadeiramente. Ele teve apenas um espírito que parecia com um corpo. Dentro desse gnosticismo surgiu uma variante chamada docetismo. Eles criam que Jesus foi um homem obediente, que nasceu de maneira humana, de maneira corpórea, tem um corpo, só que quando houve o seu batismo, houve uma emanação, ou seja, o Espírito desceu como pomba e ele se tornou o Cristo. Dessa forma, na crucificação, o corpo dele haveria sido morto ali, então Jesus morreria ali naquela cruz e, de acordo com essa heresia, o Cristo não morreu, ou seja, aquele Espírito que ele recebeu no batismo transcendeu e ele então não morreu. E é importante nós entendermos que isso é muito sério e muito perigoso para a nossa fé, porque o nosso Senhor Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Na natureza de Cristo, coabitavam essas duas vertentes, a natural e a espiritual. Tanto que, como diz um teólogo antigo, em Jesus, céu e terra beijaram-se em uma união eterna. Tanto que Cristo ainda possui um corpo semelhante àqueles que nós teremos na eternidade. Ou seja, Jesus Cristo é o homem Deus. Até hoje Jesus Cristo tem um corpo, e esse corpo obviamente diferente daquele que ele tinha aqui, mas ele tem um corpo humano e também ao mesmo tempo continua sendo Deus. Isso é muito importante para nós, porque à medida que o Deus Filho se encarna em carne humana, isso traz para nós a salvação, uma vez que ele entrega-se por nós, uma vez que ele se torna semelhante de carne, uma vez que ele vem servir o homem e mostrar que a salvação ela existe e ela parte de um princípio de amor, entrega, sacrifício, e a evidência dessa salvação é a manifestação desse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como Paulo falou ali em Filipenses. Então essa heresia estava surgindo e João escreve essa epístola como uma forma apologética para defender a igreja dessa grande dificuldade que estava se firmando. Ao ouvir isso, parece um pouco absurdo nós entendermos isso um pouco distante da nossa realidade, mas pararmos para pensar, não é tão distante não, porque uma das grandes dificuldades do cristianismo é conviver com esse dualismo, talvez não sobre a pessoa de Cristo, mas na nossa própria fé. Quantos de nós separamos a vida entre secular e gospel? Né? Entre evangélico e aquilo que é do templo e aquilo que é da vida. Então é interessante notarmos que esse dualismo ele está muito mais presente do que nós imaginávamos. Por exemplo, quando a gente pensa na nossa vida, nós temos uma grande dificuldade de deixar o domingo tocar o resto da semana. Eu digo, aqueles princípios, aquelas verdades que aprendemos no culto serem manifestadas em nossas atitudes durante o restante dos dias que o Senhor nos dá. Você já parou para pensar que muitas vezes o nosso coração funciona ligando uma chave, né, e desligando essa chave? Por exemplo, estou dentro da igreja, estou entendendo os princípios, mas quando vou para o meu trabalho, para a escola, conviver com outras pessoas, as nossas opiniões parecem não ser tão válidas, ou seja, não, isso é coisa da igreja, isso é coisa de fé. Não, aqui não cabe porque o argumento agora é científico. E nós não podemos viver assim. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que tudo quanto fizermos seja para o Senhor. Ou seja, a santidade não está no templo. A santidade deve estar em tudo aquilo que fazemos.
A vontade de Deus é que nós sejamos apenas um bom funcionário ou um bom marido, mas um cristão funcionário, um cristão marido. Um exemplo disso se nós perguntássemos: é pecado a pessoa se esforçar mais para ser promovida dentro do emprego? A grande maioria das pessoas responderia que não é pecado se esforçar para crescer na vida. Entretanto, se nós formos cuidadosos na palavra, lá diz que tudo quanto fizermos façais para o Senhor e não para homens. Partindo desse princípio, nós como cristãos já devemos ter a obrigação de sermos os melhores funcionários, não pelo fato de sermos reconhecidos ou não, mas porque somos filhos de Deus e para Ele fazemos tudo quanto fazemos. Isso vai nortear desde as nossas grandes decisões até as mais simples. Isso vai fazer com que o evangelho se torne verdade e se torne uma vivência em todos os sentidos da nossa vida. Então esse dualismo está muito presente em nós. Muitas vezes nós pensamos, esse corpo que não, né, esse corpo que não presta, essa carne que não presta. Realmente nós devemos lidar com a situação de que a carne ela é um sistema que está aqui dentro do nosso coração. Mas nós não podemos deixar de compreender que o Senhor, Ele quer que vivenciamos a vida como um completo, a vida abundante como algo completo e vivo em nós. Tanto que o Senhor nos chama de templo do Espírito, esse corpo. Então não há essa dicotomia, ou seja, essa polarização dentro da palavra de Deus. O gnosticismo surge então como essa heresia que vem trazer esse perigo para dentro da igreja, colocando em dúvida que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Mas também é um dualismo que talvez esteja muito presente em nossos dias atuais. E o Senhor quer nos revelar a partir dessa epístola a importância e a verdade de que Jesus Cristo era homem e Deus, 100% homem, 100% Deus, 100% humano, 100% divino. Essa é uma das ênfases, a ênfase apologética dessa carta. Outra ênfase que essa carta traz para nós é a segurança da salvação. A expressão nós estamos certos é usada 13 vezes nessa epístola. Além disso, essa carta traz os testes se nós somos verdadeiros cristãos ou não. O pastor Hernandes Dias Lopes nos aponta aqui para 3 testes importantes para sabermos se esse cristianismo é verdadeiro ou não. O primeiro teste é doutrinário, ou seja, a partir da ortodoxia, a partir daquilo que nós chamamos de doutrina. Quando Jesus é ou não o Filho de Deus, se Jesus é esse homem Deus que pisou sobre a terra e trouxe a verdadeira salvação. Esse primeiro teste é trazido em contraste com esse gnosticismo que nós falamos. O segundo teste que essa palavra nos traz é um teste moral, se nós estamos ou não obedecendo essa palavra de Deus. E um terceiro teste social, que fala dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Essa carta também traz uma ênfase na diferença entre amar o mundo e amar a Deus. E o quanto é incompatível você ter o amor pelo Senhor e pelas suas verdades e o amor pelo mundo que é hostil e mau. Essa carta, apesar de trazer uma defesa da fé tão pungente, ela nos mostra um amor paternal de João para com a igreja. Essa verdade não é falada de maneira bruta. E é interessante nós lembrarmos até da história, porque João ali estava bem idoso e muitas vezes seus discípulos tinham que levá-lo em seus braços e ele só conseguia dizer para aquela igreja: filhinhos, em amor. Ou seja, é uma carta que demonstra o amor de um mestre por toda aquela igreja, o amor daquele homem, daquele discípulo, daquele apóstolo, daquele pastor pelas ovelhas que tinham sido confiadas às suas mãos. Essa carta de amor, então, nos remete à verdade da essência de Deus. Como já dissemos, um Deus que é homem, um Deus que é espiritual e divino. Essa carta é realmente um convite para nós olharmos para a verdadeira comunhão, para a verdade de Deus, para a verdade do mundo, para nos avaliarmos. E é por isso que você é o nosso grande convidado para estar conosco a partir dessa semana, as semanas que seguirão,
para expormos essa carta por completo. Nosso desejo é que nossa igreja seja verdadeiramente abençoada. E todos vocês que estão vendo esse vídeo também, através dessas verdades da palavra. O apóstolo do amor quer nos trazer o amor de Jesus ao nosso coração de uma maneira especial, para nos tocar em nossa consciência e nos tornar mais parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. E antes de terminar, eu queria indicar para vocês a leitura desse livro aqui do Hernán Dias Lopes, de comentários da 1ª, 2ª e 3ª João, que tem como subtítulo Como ter a garantia da salvação. É o nosso material que nós usaremos nessa EBO, nessa nova série, e eu indico para você adquirir. Que Deus abençoe seu dia e até a próxima semana, se Deus quiser.